Vamos lá, meu povo, para finalizar aqui os gráficos, né? Eu fiquei em dívida com vocês porque a gente viu ontem a propriedade do gráfico, velocidade versus tempo, e eu falei de apenas uma, que foi para o cálculo da aceleração. Ficou faltando o deslocamento. Então a gente aproveita para revisar e ver o deslocamento que ficou faltando. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui um gráfico, velocidade versus tempo, não é isso? Tá todo mundo vendo aqui, ó, gráfico velocidade versus tempo. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou relembrar da aula passada. A gente viu o seguinte, que essa reta aqui, ó, é a reta que rege o gráfico velocidade versus tempo. Ela pode ter essa inclinação e também pode ter inclinação aqui para baixo, né? Quando o movimento ele é inicialmente retardado. Aqui a gente tem um movimento que ele é acelerado, as velocidades, o módulo da velocidade está crescendo com o passar do tempo. E nós vimos que é possível calcular a aceleração de forma geométrica. Todo mundo já sabe que a aceleração é a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo, não é assim? E se a gente fizer aqui, ó, puxarmos um segmento aqui, ó, outro segmento, a gente vai formar um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui, ó, esse catetozinho aqui, o tamanho dele equivale à variação de velocidade, é o ΔV. E esse outro cateto aqui, ó, de T0 igual a 0 até T1, eu tenho esse tamanho aqui, o ΔT. Perfeito? Ora, existirá aqui um ângulo que a gente pode batizar de θ de alfa, que vocês quiserem imaginar. Eu vou chamar de alfa para ficar igual a aula passada. Se eu aplicar uma tangente aqui desse ângulo, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, isso vai me dar um ΔV sobre ΔT. Ó, cateto oposto, ΔV. Cateto adjacente, ΔT. E o que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Tangente. Portanto, a tangente desse ângulo alfa, ela é numericamente igual à aceleração. Beleza? A gente já viu lá no movimento uniforme o gráfico velocidade versus tempo. E a gente deve lembrar dessa formulazinha aqui, ó, que V é igual a ΔS dividido por ΔT. E que se eu isolar o ΔS aqui, ó, passando esse ΔT para lá, multiplicando, ΔS vai ser igual a V vezes ΔT. Perceberam? Passei o ΔT para lá, ó, o deslocamento, porque é o seguinte, ó, se existe um corpo que está variando de velocidade num determinado intervalo de tempo, esse corpo vai se deslocar. E vimos na aula passada que esse gráfico, que é V versus T, se eu fizer o produto aqui, ó, da velocidade, que é nesse eixo vertical, pelo o produto do intervalo de tempo, né? Produto da velocidade, variação de velocidade pelo intervalo de tempo, ou velocidade por intervalo de tempo, melhor dizendo, eu vou encontrar o deslocamento. Esse gráfico aqui está um pouco mais difícil de perceber, mas na aula anterior a gente fez uma conta bem simplesinha quando a velocidade era constante. A gente demonstrou a partir da área de um retângulo. Então o que é que você tem que guardar no fundo do coração? Olha só, essa área aqui, ó, essa área sob o gráfico, essa área que eu estou pintando aqui agora, ela é exatamente igual ao deslocamento em termos numéricos. Certo? Essa área sobre esse gráfico aqui, a área embaixo do gráfico, ela é numericamente igual ao deslocamento. ΔS é V vezes ΔT. O gráfico V versus T, quando eu multiplico V por T, eu encontro ΔS. Então essa área aqui vai me dar numericamente o deslocamento. Tranquilo? Era essa propriedade aqui que ficou faltando, né? Eu coloquei lá a propriedade do gráfico, coloquei apenas essa.
E agora a gente está vendo essa outra. Então você calcula com elementos de geometria. No primeiro caso, usando uma razão trigonométrica, você calcula a aceleração. E no segundo caso, você calcula o deslocamento. Gráfico aceleração versus tempo. Eita, e agora? O que é que a gente tanto fala no movimento uniforme? O que é que a gente tanto fala do movimento uniformemente variado? Lembrando que a gente está, pessoal, no MUV. MUV, movimento uniformemente variado. E qual é a principal característica do movimento uniformemente variado? A aceleração, ela é o que? Constante. Então, se eu escrevo um gráfico, se eu desenho, ou melhor, se eu traço aqui, né, um gráfico, aceleração versus tempo, e essa aceleração é constante, a gente já viu como é que se comporta uma função constante. Ora, se a minha aceleração for positiva, né, a reta vai estar acima do eixo dos tempos, né, você tem que lembrar, ó, esse aqui é o semi-eixo positivo e esse aqui embaixo é o semi-eixo negativo. Aqui é o zero, que é o divisor de águas. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Com o passar do tempo, ó, o tempo vai passando. O tempo vai passando. E para qualquer instante de tempo eu tenho uma aceleração fixa. Uma aceleração aqui nesse eixo, ó, essa aceleração ela é constante. Isso aqui é um A, viu, minha gente? Uma setinha aqui apontando que aqui eu tenho uma aceleração fixa. O tempo pode passar, ela é positiva nesse caso, está acima do eixo positivo. Certo? Aqui eu vou ter uma aceleração negativa. Como é que eu tenho uma aceleração negativa? O gráfico ele vai ficar abaixo, né, no semi-eixo negativo. Então, por exemplo, aqui eu posso ter uma aceleração de 4 metros por segundo, aqui eu posso ter uma aceleração de menos 3 metros por segundo. Certo? Então aqui eu tenho um valor negativo. Um valor negativo para a aceleração. Aqui se for um valor positivo, né, mais 4, aqui vai ser menos 4, digamos assim. E mais uma vez percebam, ó, o tempo está passando. E a aceleração continua com o mesmo valor. Perfeito? Esse é o gráfico mais tranquilo, porque aqui ó, a aceleração não varia. Gráfico de função constante é uma linha reta paralela ao eixo X, no caso aqui o eixo dos tempos. E por aí vai, né? Esse gráfico tem alguma propriedade? Tem. Bora ver? Vamos lá. Nosso gráfico aqui, ele tem uma propriedade sim, ele tem esse comportamento. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu tenho aqui uma aceleração fixa. E aí eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou pegar um trecho que eu vou chamar aqui de entre T1 e T2. Um móvel aí com uma determinada aceleração, né? O movimento ele é uniformemente variado, mais uma vez. A aceleração é constante, já estou cansado de falar isso. Então esse móvel está se deslocando entre dois instantes de tempo. Aqui é T1, aqui é T2. Ficou horrível esse T2 aqui, né? Vamos apagar isso, com uma desgraça. Aqui é T2. E veja só, quem lembra lá da equação da aceleração? Pela milésima vez, A é ΔV dividido por ΔT. Concordam comigo? Vejam que se eu isolar esse termo aqui, ó, ΔV, ele vai ser o produto aceleração vezes intervalo de tempo. Olha só que interessante. Olha só para isso aqui. Se tu observar, isso aqui é um retângulo. Olha para esse retângulo aqui, ó, formado abaixo do gráfico. Tá todo mundo olhando aqui para esse retângulo. Esse retângulo ele tem uma área que é exatamente o produto da base, que é ΔT, pela altura, ó, de 0 até A. Qual o tamanho dessa altura aqui? É o valor de A. Veja que se eu multiplicar ΔT por A, ó, ΔT por A, eu encontro ΔV. Então, neste caso aqui que a gente está vendo exatamente agora, a área sobre o gráfico, ela é numericamente igual à variação de velocidade. Não é legal isso?
estamos estudando as propriedades dos gráficos. Esse gráfico ele tinha faltado da aula passada e a gente acabou de ver uma propriedade dele, certo? Muito bem. Vamos fazer exercício, né? Com exercício a gente consegue ficar fera, a gente consegue botar o cérebro para trabalhar. Exercício para o cérebro nessa quarentena. Vamos lá, pessoal. O gráfico ao lado fornece a variação de velocidade escalar de um móvel em função do tempo. Determine, letra A, a velocidade inicial e a aceleração escalar do móvel. Muito fácil isso, né? Primeiro, quando você for resolver a questão, olhe para o que o gráfico está dizendo. Esse é um gráfico V versus T. Não é isso? Olha o que é que ele pede aqui, ó. Aceleração e velocidade inicial. Cara, a velocidade inicial aqui está mordendo a gente, né? Olha aqui a velocidade inicial aqui, ó. Olha quem é V0. É de onde o móvel parte. É exatamente quando o tempo é zero. Esse aqui é o ponto de partida. É onde a velocidade é inicial, quando o tempo é zero. Então, letra A, já temos a resposta. Ó. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Temos a resposta só de uma parte, né? E ele pede para calcular a aceleração. Quem vai ser a aceleração? Vamos lá, ó. Se você quiser pensar no ângulo formado, né, é bom colocar, porque a gente está aprendendo isso aqui agora. Você já pode fazer direto. Você já pode, ó. Opa! Alguma coisa errada aqui. Qual é o que eu tenho que pegar, meu Deus do céu? Esse aqui? Agora. Tentar formar um triângulo aqui, mas tá difícil. Olha nosso triângulo aqui, ó, que tem um ângulo alfa, que tem uma variação. Quanto é a variação de velocidade, minha gente? Se ele sair de 20 para 30, 10 metros por segundo foi a variação de velocidade. É o tamanho desse cateto aqui, esse triângulo é retângulo. Qual foi a variação de tempo? 40 segundos. ΔV sobre ΔT é a aceleração, que é a tangente. A aceleração, mais uma vez, ó, ΔV dividido por ΔT. Tantas vezes a gente já repetiu isso aqui, né? Que se o cara não aprender, eu não sei o que fazer. Então, ó, ΔV ele tem uma variação de 10 metros por segundo num intervalo de tempo de 40 segundos. Quem é a aceleração, meu povo? Diga aí para mim, ó. Mata esse zero com esse zero. Quanto é 1 dividido por 4? Quanto é 1 dividido por 4? R$1. Pense aí, R$1 dividido para 4 pessoas dá quanto? 25 centavos para cada um. 0,25 metros por segundo ao quadrado. Esse aqui é o valor para a aceleração. Qual a função horária da velocidade? Qual é a função horária da velocidade? Letra B. Função horária da velocidade, já estamos careca de saber. Ó, V, vovô é ateu, né? V igual a V0 mais AT. Eu já tenho todos esses elementos. Tenho V0. Quem é V0? 20. Quem é a aceleração? 0,25. Perfeito? Montamos aqui a nossa funçãozinha horária da velocidade. E a letra C, o que é que diz? Ó, a variação de espaço entre os instantes 0 e 40. Olha aí. Ó. A variação de espaço entre 0 e 40. É aquela areazinha que a gente acabou de aprender, né? Que área é essa, minha gente? Que figura formada é essa daqui? Ó? Essa figura formada é um trapézio. É um trapézio. Deixa eu ver como é que eu desenho esse trapézio aqui. Vamos lá. Pega esse pedaço aqui que já está pronto. Aqui eu vou... Eita, vai ficar tudo com cor diferente, quer ver? Vai não. Mais um aqui. E mais um. Vê se não é exatamente essa figura aqui, ó. A área que a gente viu. Vamos lembrar aqui, ó. Gráfico velocidade versus tempo. O que é que a área pede? O que é que a área é? O deslocamento. É a área embaixo do gráfico. É a área embaixo do gráfico. Vamos colocar todos os elementos aqui, ó.
Qual a altura aqui? Que figura? Primeiro vamos discutir que figura é essa. É um trapézio, né? E o que é um trapézio, minha gente? Um trapézio, ele é um quadrilátero, porque tem 4 lados. Ele é um paralelogramo. Ou paralelogramo não. Paralelogramo é que tem 2 pares de lados paralelos, né? O trapézio, ele é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Esse lado aqui, ó, é paralelo a esse outro aqui. As retas suportes que passam pelos dois são paralelas. Esses dois não. Esses dois lados, as retas suportes, elas vão se encontrar aqui. Elas são concorrentes, né? Elas se interceptam. Então está aqui essa figura geométrica chamada trapézio, que tem 4 lados. É trapézio porque, além de ter 4 lados, tem um par de lados paralelos, apenas um. Se tivessem 2, era paralelogramo. E todo trapézio ele tem uma base menor, que eu vou chamar aqui de Bzinho, e vale 10. Opa, vale 20, né? Perceba que essa altura daqui para cá é 20. Deixa eu ajeitar isso aqui, Jesus. Base menor vale 20. Quem é a base maior? Esse pedação aqui, ó, vale 30. E essa altura vale 40. Base maior a gente chama de Bzão, né? A altura é porque é convencional essa figura, ela tá deitada aqui, né? Isso aqui é a altura, a base maior geralmente está na horizontal embaixo e a base menor também na horizontal aqui na parte de cima. É o desenho clássico que se vê dos trapézios. Mas não tem problema não, a gente vai trabalhar com ele deitado assim mesmo. Área do trapézio, como é que se calcula a área do trapézio? Deixa eu usar a cor verde anterior, né? Vixe Maria. Completando aqui. A cor verde que eu estava usando era verde clarinha para resolver a letra C. Vamos lá. Área do trapézio, minha gente. Aí veja só, né? A gente está trabalhando com a área sobre o gráfico que mede o deslocamento. Eu já falei tanto aqui que perdi a pergunta, né? Qual a variação de espaço entre os instantes 0 e 40 segundos? Aí vai aparecer diversas figuras, né? No caso aqui apareceu um trapézio. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Quem é a base maior? 30. Quem é a base menor? 20. Quem é a altura? 40. Tudo isso dividido por 2. Então, ó, a área do trapézio, minha gente, que é numericamente igual ao deslocamento, a variação dos espaços, vai ser igual a quanto aqui? Ó, 40, ó, 30 mais 20, resolve primeiro dentro de parênteses, né? 50. Esse 40 aqui, ó, dividido por 2, vai dar quanto? 20. E quanto é 50 vezes 20? 1000. 1000. Olha só que interessante. 50 vezes 20 vai dar 1000. 1000 metros é o deslocamento. Professor, tem outra maneira de fazer isso aí sem a área? Tem. Acho que dá para a gente, inclusive, usar aqui a equação de Torricelli para calcular o quanto que foi esse deslocamento. Eu já tenho velocidade final. Dá para usar também a função horária da posição. Mas eu vou usar Torricelli. Só para a gente provar esse negócio aqui. Bora usar Torricelli? O que é que diz Torricelli? Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é a pergunta da questão. Velocidade final é 30, né? A inicial é quanto? 20. Que é isso que eu fiz aqui, meu Deus? A velocidade inicial é 20. Conferindo lá mais uma vez, ó, velocidade inicial 20, velocidade final 30. A aceleração 0,25 vezes ΔS. Isso aqui dá 900. Aqui dá 400. 900 menos 400 dá 500. 2 vezes 0,5. Opa, aqui é mais, né? Aqui menos. 2 vezes 0,5 dá 0,
Eita, 2, vezes 0,25 dá 0,5. E ΔS vai ser 500 dividido por 0,5. Esse bichinho aqui que está multiplicando passa para cá dividindo. Qualquer coisa dividido por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2. Olha aí, ó, 1000 metros. Então, fica à vontade, né? O gosto do freguês aí, se você está resolvendo sua prova, seu concurso, seu Enem, o que você quiser, sua prova da escola, você pode usar uma ou outra, né? Bora ver essa daqui. Deixa eu regular aqui direitinho. A velocidade escalar de um móvel varia com o tempo de acordo com o gráfico. Mais uma vez, ó, velocidade versus tempo. Quem é, letra A, a velocidade inicial e a aceleração. Minha gente, a velocidade inicial vai estar sempre aqui. Ó. É quando o t for 0. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. E a aceleração? Aqui tem aquela questão do ângulo, né? Se é obtuso, tem uma tangente negativa, a gente não se preocupa com isso. A gente vai calcular aqui a tangente desse ângulo e troca de sinal, ou faz a regrinha que a gente já aprendeu mesmo, a formulazinha clássica, ΔV sobre ΔT. Quem é a velocidade final? Veja aqui, ó, o gráfico ele é decrescente. Ó. A velocidade está diminuindo de 20 até 0 em 2 segundos. Então, velocidade final é 0, velocidade inicial é 20, tempo final é 2 e tempo inicial é 0. Menos 20 dividido por 2 vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Um instante em que o móvel muda de sentido. O que é mudar de sentido? É aquele movimento de ida e volta, né? Ele está aqui com as velocidades negativas até parar. A velocidade está diminuindo até parar. E a partir desse ponto, que esse gráfico aqui, ele continua. Esse gráfico aqui eu posso continuar ele. E a partir desse ponto, ó, a partir daqui, ó, as velocidades passam a crescer, só que com valor negativo. Velocidade diminui, depois a velocidade passa a aumentar, só com valor negativo. O movimento aqui é progressivo e depois ele passa a ser retrógrado e acelerado. Então, ó, o instante em que o móvel muda de sentido é exatamente esse aqui. Ó. Você já pode dizer assim de cara, né? Letra B, 2 segundos. Você pode até apontar no gráfico. Se fosse na minha prova, não tinha problema nenhum. Mas para saber efetivamente quando ele muda de sentido, a gente já discutiu isso demais. Quem é V0? Quem é a aceleração? V0 é 20. A aceleração é menos 10. Ele inverter o sentido, minha gente, é fazer V ser 0. Tá certo? É fazer V ser 0. O móvel inverte o sentido do movimento. E se V é 0, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? 0 vai ser igual a 20 menos 10t. 10t é igual a 20. E t vai ser igual a 20 sobre 10, os mesmos 2 segundos que a gente já tinha observado ali. A função horária da velocidade, a gente acabou fazendo aqui. Ó. Nós acabamos fazendo a letra C. Isso aqui acaba sendo a letra C. Tá certo? A letra C está aqui. E a variação dos espaços entre 0 e 5 segundos. Muito boa essa. Muito boa. Muito boa mesmo. Deixa eu, inclusive, pegar mais espaço para poder resolver isso aqui. Deixa eu ver se dá para a gente resolver nesse negócio aqui. Vou desenhar esse gráfico de novo. E hoje é sem pressa. Ixi, o negócio está ficando doido agora. Eita. Calma aí que eu vou acertar. Nosso gráfico. Vou completar ele aqui embaixo. Beleza.
Vou trocar a cor aqui para fazer a reta. Ixi, vamos lá. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Beleza. Acho que agora dá. Ele quer saber qual é a variação de espaços entre 0 e 5 segundos. Entre 0 e 5 segundos. Quanto é a velocidade inicial? Me ajuda aí. 20. Tudo isso em metros por segundo, né? Não vou escrever ele não para não perder mais tempo. Aqui é 2. E aqui ele quer em 5 segundos. O desenho não está muito proporcional não, né? Vamos lá. Aqui é o gráfico velocidade versus tempo. A gente pode usar uma dessas equações aí, inclusive a função horária da posição. Mas vamos usar a geometria, né? Já que é uma novidade que a gente aprendeu. Vamos usar os artifícios que a gente está trabalhando hoje, né? Aqui em cima, se os senhores perceberem, eu tenho uma área que corresponde ao deslocamento de 0 até 2 segundos. É o que a gente já vem discutindo, né? A propriedade que eu não vou falar de novo. Essa área aqui, ó, corresponde à área de um deslocamento positivo, porque o movimento é progressivo e a velocidade é positiva. É muita informação, né? Mas por isso que a gente tem que estar revisando o tempo todo. Essa área 1 aqui, ó, ela é uma área que corresponde a um deslocamento positivo. O delta S1 aqui, ele é positivo. É um movimento progressivo. Embora a velocidade esteja diminuindo, né, seria algo assim. O que é que esse problema está dizendo para a gente? Eu estou saindo de uma posição inicial aqui, um S0, que eu não sei quanto é que vale. Eu estou andando para a direita com velocidade inicial 20, é porque o gráfico às vezes a gente fica meio confuso, né? Mas isso aqui, ó, até 0, até a velocidade dele chegar em 0, que é exatamente em 2 segundos, ele está andando para a direita com movimento progressivo, até ele parar. E isso acontece exatamente em 2 segundos. Já essa parte aqui de baixo, essa partezinha aqui de baixo, a velocidade ela é negativa, minha gente. Ele está voltando agora. Ele volta. E se ele volta, ele tem deslocamento negativo, o movimento é progressivo, esse ΔS, que eu vou chamar aqui de ΔS2, ele é negativo. Então, qual é a minha variação de deslocamento? Vai ser o somatório dessas duas áreas aqui. Né? Quando eu calcular essa área, eu vou ter que considerar um valor positivo, e quando eu calcular essa área aqui, eu vou ter que ter um valor negativo. Beleza. Quem é a área 1? É a área desse triângulo aqui, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base dele? 2. A altura é 20. E aí eu tenho um deslocamento aí, ó, uma área 1, que corresponde a 20 metros. Delta S1, ele andou 20 metros até parar. Ele para e depois retorna. Agora, bora ver quanto é que ele anda no sentido contrário. Né? Essas velocidades aqui estão aumentando em termos de módulo, só que aí eu não tenho esse valor aqui, ó, mas eu consigo calcular. Eu consigo calcular tranquilamente. Ó, quem é essa velocidade aqui? Ó? V não é igual a V0 menos... Eita, quanto é aqui, meu Deus do céu? Quem é? Ó, 20 menos 10, né? Ó, 20 menos 10t. Quem é esse valor aqui? Ó? Quem é esse valor aqui? A velocidade sai lá de 20 para 0 e depois atinge um valor aqui exatamente em 5 segundos. Quem vai me responder isso é a função horária da velocidade. Ó. V é igual a 20 menos 10 vezes 5. 20 menos 50, não é assim?
no lugar de t eu substituir por 5. Essa velocidade aqui ela vai ter um valor que corresponde a esse tempo aqui de 5 segundos. Quanto é 20 menos 50? Vai dar 30 metros, menos 30 metros por segundo. Então vejam que agora eu sei a altura desse triângulo aqui. O triângulo 2, que tem área 2, que também é base vezes altura sobre 2, vai ser a base, ó, de 2 para 5. De 2 para 5, que tamanho é esse aqui? Ó? 3, e a altura é 30. Ah, professor, é menos 30. Não, é mais 30. Em geometria a gente não trabalha com tamanho de lado negativo, não. Aqui é um valor menos 30 por causa do gráfico do plano cartesiano, mas a altura aqui é menos 30. Certo? Então, base 3, a altura 30, tudo isso dividido por 2. 3 vezes 30, 90 dividido por 2, 45. Como o meu deslocamento ΔS2 é negativo, ΔS2 é menos 45 metros. E o meu deslocamento total, quem vai ser aí? Ó? Vai ser ΔS1 mais ΔS2. Primeiro valeu 20 e o segundo menos 45. Isso aqui vai me dar menos 25. ΔS vai ser menos 25 metros. Isso implica o quê? Que nessa retinha aqui, ó, ele andou um valor para a direita, ele andou 20 metros. Ele saiu daqui de uma determinada... Vamos supor que ele tenha saído de 0. Então ele andou 20. Essa posição aqui é 20 metros. E depois ele voltou 45. Andou no sentido negativo, né? Retrógrado 45 metros. Então 45 menos o 20 daqui vai dar menos 25. Perfeito? Então respondida aí essa questão tranquila com um pouco de geometria. Vamos lá. A velocidade escalar de um corpo variou de acordo com o gráfico a seguir. Dessa maneira, ele percorreu uma determinada distância d. Que velocidade escalar constante esse corpo deveria manter no mesmo intervalo de tempo de 60 segundos para percorrer a mesma distância d? Ora, ele percorreu uma distância, a gente já sabe calcular isso aqui. Ó, nosso trapézio agora está bem organizado. Nosso trapézio aqui está como manda o figurino. Base maior. Na verdade é para você desenrolar o trapézio como ele tiver, né? Base menor. E a altura. Já vou colocar até a fórmula aqui, ó. Área do trapézio, que corresponde a esse deslocamento que ele chama de D, é base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Quem é D? Qual é a base maior? 60. Qual a base menor? Esse pedacinho aqui vale quanto? De 20 para 40. Isso aqui vale... Ó, se ele saiu de 20 para 40, esse pedacinho aqui vale quanto? 20. E quem é a altura? A altura, 30. Tudo isso dividido por 2. Beleza, a gente está calculando aqui a distância que esse móvel percorreu, mas a gente tem que fazer uma pequena interpretação desse gráfico aqui. Passou um pouco batido. 60 com 20, ó, 60 com 20 dá 80. Certo? Posso dividir aqui o 80, vai dar 40. E 40 vezes 30 dá quanto? Quanto é 40 vezes 30? 1.200 metros. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo com esse móvel aí, né? Esse corpo aqui, ó. Ele fala que é um corpo que variou. A velocidade desse corpo variou. Isso aqui, um exemplo muito prático que já caiu em muita questão, muita prova, é o caso de um carro que você tem velocidade zero, você está aqui parado num sinal.
Quando o sinal abre, você acelera até um determinado ponto, você atinge uma determinada velocidade. Depois, se você se mantém constante e você avista um outro sinal fechado, você tem que diminuir a velocidade novamente. Isso aqui seria um exemplo prático. Eita, ficou horrível isso aqui, né? Velocidade aumenta, velocidade se mantém constante e velocidade diminui. É exatamente isso. Pisou no acelerador, segurou o acelerador para o carro ficar com uma velocidade constante, depois vai pisando no freio gradativamente. Ó. Esse aqui é o eixo das velocidades. Velocidade sobe, velocidade permanece constante e velocidade diminui. Vou até apagar isso aqui, ficou horroroso, né? Horroroso ficou isso aqui. Ó. Velocidade que sobe, velocidade constante e velocidade que diminui. Então, a gente calculou a área sob o gráfico, que é exatamente a distância percorrida. Aí ele pergunta, que velocidade escalar constante, se a gente tivesse um carro que tivesse já vindo com uma determinada velocidade e não parasse no sinal seguinte, um carro com uma velocidade que, né, gastasse o mesmo intervalo de tempo, ó, é o que ele diz aqui, para percorrer os 60, durante os 60 segundos. Que velocidade seria essa? E aí tu tem que lembrar o seguinte, tu tem que lembrar lá da velocidade média, do conceito lá da definição lá. Ó. Velocidade média é o ΔS sobre ΔT, o D aqui no caso, né? É o quanto ele... Olha, lembra o que eu falei, velocidade média, o velocidade escalar média não interpreta o que aconteceu no meio do caminho. Se houve aceleração, se houve frenagem, não importa. Velocidade escalar média só quer saber de distância total. 1.200 metros. É isso mesmo? Vou até conferir aqui. Ó, 60 mais 20 vezes 30, aqui dá 80. Dividido por 2, 4 vezes 3, 12, com mais 2 zeros, isso mesmo. Ele vai andar 120 metros em 60 segundos. 120 metros em 60 segundos. Diga aí para mim. Quanto é 120 metros dividido por 60 segundos? Corta esses dois caras. Ó. 120 dividido por 6 dá quanto? Quanto é 120 dividido por 6? 12 dividido por 6 dá 2. Com aquele zero ali. 20 metros por segundo. Poxa, professor, como pode? Esse carro aqui está em 30. Como é que os dois podem percorrer a mesma distância no mesmo tempo? Mas aqui ele veja que ele estava parado. Ele teve que ganhar essa velocidade, enquanto esse aqui já tinha, digamos assim. Né? Então, dois carros, um que vai acelerar e o outro que já está com essa velocidade. Então, ó, quem está a 20 metros por segundo em velocidade constante, percorre 1.200 metros em 60 segundos. E esse carro que fez essa estripulia aqui de aumentar a velocidade, manter a velocidade constante, diminuir a velocidade, também percorreu os mesmos 1.200 metros em 60 segundos. Beleza? Faltou um gráfico aqui, né? Olha aí, ó. A gente não tinha visto ainda exercício do gráfico da função horária da posição. O espaço de um móvel que realiza um MUV varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Vamos interpretar o nosso gráfico. Vamos lá, galera. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo aqui. Tem um móvel que sai de uma posição inicial menos 4,5 metros. Foi isso aqui que eu fiz, meu Deus do céu. Menos 4,5 metros. Essas posições elas estão aumentando, ó, com o passar do tempo, até chegar em 8, quando o tempo é exatamente 5 segundos. Ó. Esse ponto aqui, que é o vértice da parábola, está dizendo exatamente que ele vai chegar em 8 metros em 5 segundos. Então a velocidade aqui ela vai diminuindo. Lembra que a gente falou sobre isso? Tem que diminuir. Por que tem que diminuir? Porque ó, eu estou chegando em 8 e depois eu retorno. Veja que qualquer ponto a partir de 5 segundos
já indicam posições menores do que 8. Então, é um movimento de ida, ele vai até 8 e depois de retorno. Letra A. Qual o sinal da aceleração? Nós vimos que se a concavidade da parábola, se eu tenho um gráfico S versus T, se a concavidade da parábola é assim, a aceleração é positiva. E se a concavidade da parábola é assim, a aceleração ela é negativa. Então, já respondemos a letra A, a aceleração ela é positiva. A gente nem sabe quem é a função horária. Sim, lembrando, né, a função horária que rege isso aqui, ó, que constrói essa parábola é essa. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O espaço inicial, né? Então, letra B está respondida já. Quem é o espaço inicial? Menos 4,5 metros. Os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. O que é a origem? Olha o eixo dos espaços aqui. O que é a origem? É o zero. Isso aqui é a origem dos espaços. Veja que o móvel ele passa em 1 segundo na ida. Vai lá em 8, depois ele retorna. Em 9 segundos ele passa de novo. Vamos mostrar o que seria isso. Temos aqui uma reta. Certo? Eu tenho aqui o meu S0 igual a 0, que é a origem. É esse zero aqui, ó. Esse eixo aqui, horizontal, é esse eixo que está aqui na vertical. Ele sai de 4 menos 4,5. Veja que está à esquerda de 0 é negativo. E vai para 8 metros, obviamente, à direita. Ele sai daqui, vai até 8, né, e retorna novamente. Aqui é o V0, ele tem um V0 aí. Aqui V final é 0. Então perceba que sendo S0 igual a 0 a origem, ele passa duas vezes. Ele passa uma na ida, outra na volta. A ida é exatamente em 1 segundo e a volta em 9 segundos. Beleza? Então está respondida a letra C também. Em que instantes ele passa na origem? Letra C. T igual a 1 e T igual a 9 segundos. E a letra D, o instante e o espaço em que o móvel muda de sentido. Onde é que ele muda de sentido? Aqui em cima. Em 8. É onde ele para. Então, a letra D, minha gente, a letra D, o instante e o espaço que ele muda de sentido é bem fácil de perceber. Ele foi lá e voltou. É onde exatamente a parábola, né, ela para de crescer e começa a decrescer. Em 8 metros é o espaço e o instante em que isso aconteceu foi 5 segundos. 5 segundos. Beleza? Muito bem. Vamos para a nossa última questão. É dado um movimento de função horária S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Construa o gráfico entre os intervalos 0, entre t maior que igual a 0 e t menor igual a 8. Vamos lá. Vamos plotar o nosso gráfico aqui. Vamos colocar alguns instantes de tempo, né? Os instantes de tempo que ele quer é entre 0. Isso aqui é t em segundos, s em metros, e ele quer entre 0 e 8 segundos. Vamos lá. A gente pode construir uma tabela, tá certo? A gente pode construir uma tabelinha entre 0 e 8 segundos para a gente montar nossa parábola. Eu vou colocar essa tabela já pronta aqui para vocês. Vamos lá, vim fazer essa tabelinha aqui no Excel para a gente economizar tempo.
Hoje eu não estou me preocupando muito com edição. Hoje vai ser tudo na tora. E na preguiça. Certo? Qual é a função da gente lá? Deixa eu voltar lá. É 12 menos 8t mais t ao quadrado, né? Então, S é igual a 12 menos 8 que multiplica. É bom que a gente está tendo aula de Excel aqui também. T, não é isso? Mais quanto? 12 menos 8t mais t ao quadrado. Mais esse t aqui, de novo, elevado, o chapéuzinho aqui, não sei fazer de outra maneira. Olha aí, ó. E para a gente copiar aqui para todo... É só puxar por essa alça aqui que ele dá todos os valores. Olha aí que bonitinho. Facinho, facinho no Excel. Ixi, ficou horrível essa cor aqui. Deixa eu trocar. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo colar isso e jogar lá no outro programa. Ixi, consegui, ó. Vamos lá. Com a tabelinha aqui bonitinha. Olha aí que maravilha. Tudo no improviso hoje. Então vamos ver aqui, ó. Vamos montar aqui nossa... Veja que em 0 a gente tem o que? 12, que é exatamente a posição inicial, né? 12 é a minha posição inicial. 12 é a minha posição inicial. O S0 aqui é igual a 12 metros. Em um segundo, deixa eu colocar aqui, vou tentar fazer uma aproximação. 1, 2, 3, ixi, esse gráfico aqui vai dar uma complicação aqui pra gente, peraí. 4, 5, 6, 7, ficou uma coisa meio horrorosa, mas vamos lá. Eu acho que eu tenho que puxar, vocês estão vendo outra questão aqui, essa daqui eu vou deixar para resolver depois, tá? Essa é a nossa última. Deixa eu puxar aqui mais uma alça. Uma alça que eu digo para completar o gráfico, que ele vai ter uma parte negativa. E vamos começar a brincadeira. 1 para 5, 1 para 5. 1 para 5. Aí aqui, ó, 2 é 0. Veja que em 2 segundos a posição já cai para 0. Aí aqui, 3 é menos 3. Eu vou encurtar isso aqui e vou desenhar já a parábola. Ela passa aqui por 2. Veja que ela passa em 0 em 6 segundos. Ficou horrorosa, né? Ficou horrorosa. E em 8 segundos, ó, ela volta para 12 novamente. É mais ou menos isso. Aqui 4, ok? Ó, veja se não tem simetria. De 2 para 6, eu tenho 1, 2, 3, 4. Certo? Então 4 aqui é exatamente o ponto médio. É exatamente onde passa o vértice da parábola. E em 4 segundos, aqui eu tenho menos 4. Pronto, então o gráfico é mais ou menos esse. Tá certo? Tem como a gente fazer isso no Excel. Eu posso até voltar lá para mostrar o negócio ficar mais bonitinho. Vamos lá. Deixa eu construir aqui um gráfico. Inserir. Olha aí, ó. Agora ficou mais bonitinho, né? É só você selecionar e inserir o gráfico. Vou até colar lá. Vou copiar aqui e colar. Certo? Olha aí, ó. O nosso gráfico agora ficou mais fácil da gente ver. Beleza? Então vamos responder, né? Vamos ver se a gente já consegue responder. Vamos ver aqui. Só um instantinho, galera. Hoje está sendo tudo no improviso. Tudo no improviso. Agora eu vou dar um pause. Pronto, deu uma organizada aqui. Deu uma organizada para a gente brincar agora. Construir o gráfico entre 0 e 8 segundos. A gente construiu na tora, né? Fazendo a tabela. Ligando alguns pontos. Qual o instante em que o móvel muda de sentido? A gente tem mais dúvida disso. Ó. Ele vem, ó, diminuindo as posições. Diminuindo.
Chega num ponto aqui embaixo, ó, que é exatamente na posição final, S igual a menos 4, em que ele tem que parar. Ó. As posições, ó, elas vêm para aqui, ó, para nesse ponto, depois ele retorna ao gráfico aqui. Ó. A partir de 4 segundos, as posições começam a crescer novamente. Então, o instante que o móvel muda de sentido é exatamente 4 segundos. Instante aqui igual a 4 segundos. Quais os instantes em que ele passa na origem? Olha aí, ó, o que é a origem? Igualzinho à questão anterior. 2 e 6 segundos. T igual a 2 segundos e T igual a 6 segundos. Nossa tabelinha disse isso. Ó a nossa tabelinha. Ó. O que é a origem? O que é a origem da trajetória? É exatamente onde o S é zero. O S é zero. E ele passa na ida em 2 segundos e na volta em 6 segundos. Beleza, galera? Desculpem eu improviso hoje, mas talvez a aula até fique menos tensa, né? Fique mais tranquila, sem muita pressão. A gente vai ver aqui, vou resolver essas outras questões aqui em outra ocasião. Beleza? Um abraço a todos.